Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amados irmãos e irmãs, é sempre um prazer imenso interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Dessa vez nós iremos falar sobre o sacrifício de Isaac. Por que Deus pediu a Abraão que oferecesse seu único filho em sacrifício? Por que Deus pediu para que Abraão oferecesse seu filho em sacrifício, se na verdade Deus em outras passagens proíbe sacrifício humano? Estaria Deus se contradizendo? Há contradição na palavra de Deus? Então vamos entender o que é que o texto quer dizer. Primeiramente, alguns que criticam a Sagrada Escritura cita Gênesis capítulo 22, versículo 2, para dizer que Deus pede sacrifício humano. Então veja, o que diz Gênesis 22, 2. E disse: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre umas montanhas que eu te direi. Então, alguns, baseados nessa passagem, acreditam que Deus está se contradizendo pelo fato de que em Levítico, capítulo 18, vamos lá para Levítico 18, veja, Levítico 18, versículo 21 diz: e da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Então, baseado nessa passagem, muitos críticos e céticos acreditam que há contradição na Bíblia por causa disso. Mas será que há contradição? Vejamos outra passagem que também eles usam para dizer que a Bíblia se contradiz. Levítico 20, versículo 2. Também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da tua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. Então veja, primeiro que tudo nós precisamos entender que não há contradição nessas passagens. Então veja, em Gênesis capítulo 22, Deus quer provar a fé de Abraão, pedindo a Abraão que ele sacrificasse seu próprio filho. Mas na verdade Deus não queria que Abraão realmente sacrificasse, mas Deus queria provar a fé de Abraão, o tamanho da fé de Abraão. Era isso que Deus queria provar. Então veja, não há contradição nenhuma aqui. Então veja, e outra coisa, nós entendemos claramente, conforme o próprio escritor da carta aos Hebreus mostra, a confiança que Abraão tinha em Deus, no Deus que ele cria, no Deus que ele servia, e que esse Deus é plenamente poderoso para ressuscitar os mortos. Então, isso mostra a confiança que Abraão tinha em Deus. Então vamos ver que não há contradição nenhuma aqui. Então vamos lá. Lá em Hebreus capítulo 11, veja o que diz. Hebreus 11, 17 e 18. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Então Abraão confiou plenamente no poder de Deus. Então veja, então o que Deus queria era provar na verdade a fé de Abraão, e não que Abraão realmente sacrificasse seu filho. Tanto é que quando analisamos, quando lemos a passagem toda, dentro do contexto de Gênesis 22, nós entendemos claramente que Deus providenciou o cordeiro para o holocausto. Certo? Então Deus providenciou o sacrifício, mostrando claramente que Deus não se compraz e que Deus não se alegra de sacrifício humano. Portanto, não há nenhuma contradição quando lemos a Sagrada Escritura, quando lemos a palavra de Deus no seu todo. Então, que Deus possa abençoar a todos vocês, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui está mais uma verdade esclarecida.
João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus os abençoe.